Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje 30 de junho de 2024, estamos na liturgia dominical, no quadro Liturgia Dominical. E hoje a igreja celebra a solenidade dos santos Pedro e Paulo, os apóstolos, neste domingo. E São Pedro e São Paulo são tidos como as colunas da igreja. São Pedro e São Paulo é testemunhado por Santo Irineu de Lyon no seu terceiro livro Contra as Heresias, logo no capítulo 1. Santo Irineu de Lyon vai falar da grandiosidade desses dois grandes apóstolos. Vai ser dito o seguinte: não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegaram o Evangelho, que eles primeiramente pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Fundamento e coluna da nossa fé é a pregação de Pedro e Paulo e dos demais apóstolos, claro, mas também as suas Escrituras. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, ou seja, o conhecimento perfeito. Paulo adquiriu esse conhecimento do próprio Senhor, e nós vamos ver isso na segunda leitura de hoje, quando ele escreve aos Gálatas. Veja o que diz São Paulo escrevendo aos Gálatas a respeito deste conhecimento, dessa revelação do Evangelho que ele anunciava, vinda do próprio Cristo. Gálatas 1, do 11 ao 20. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus. E como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, então, Jesus separou Paulo desde o ventre materno e por sua graça o chama no tempo oportuno. Ele, Jesus Cristo, se dignou revelar-me o seu Filho, ou melhor, Deus se dignou-se a revelar o seu Filho, para que eu o propagasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, ou seja, não consultou homem, ser humano, para aprender aquilo que deveria ser pregado, anunciado, que deveria ser escrito. E ele vai dizer: nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, o apóstolo São Tiago. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, nem é lícito afirmar, diz Santo Irineu de Lyon, que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, ou seja, o conhecimento, a revelação perfeita. Como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos. Aqui ele falava dos gnósticos, porque depois da ressurreição de Nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo. E aqui ele fala de Pentecostes. Foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito, ou seja, a gnose perfeita. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam, todos e cada um, o Evangelho de Deus. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo
evangelizavam em Roma. E aí, muitos protestantes vão dizer que Pedro nunca esteve em Roma, a não ser no seu martírio. Santo Irineu de Lyon, discípulo de São Policarpo, São Policarpo, por sua vez, discípulo de São João, o evangelista, esse homem afirma que Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Veja, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e fundavam a igreja em Roma. E Pedro tinha ciência, ou melhor, Paulo tinha ciência, de que Pedro havia sido escolhido por Deus, na pessoa do seu filho Jesus, para ser o príncipe dos apóstolos. É por isso que em Gálatas, capítulo 1, como nós vimos na primeira leitura, no versículo 18, ele vai dizer assim: 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Por que ele só ficou 15 dias? Ele precisava aprender de Pedro alguma coisa? Não, ele recebeu a revelação do próprio Cristo, como Pedro também o recebera. Mas ele conheceu Cefas, ele esteve com Cefas. Ficou 15 dias, onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. E Santo Irineu vai dizer que eles, Pedro e Paulo, foram até Roma e aí fundavam a igreja de Roma. Depois da morte deles, de Pedro e Paulo, o martírio que nós celebramos hoje, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava de viva voz. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Então veja, Lucas escreveu o seu evangelho baseado naquilo que Paulo pregava. Nós poderíamos até dizer, meus irmãos, que o evangelho de Lucas é de autoria paulina. Porém, Lucas é o seu, vamos dizer assim, o seu escritor, aquele que escreve. Claro que ele não vai escrever uma narração, ele não está escrevendo um ditado de Paulo, melhor dizendo. Mas ele escreve aquilo. Santo Irineu de Leão vai dizer que Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Ou seja, mesmo Lucas testificando no seu evangelho que ele fez uma longa pesquisa. Que pesquisa foi essa? Para poder escrever. Ele vai dizer que escreve aquilo que ele pesquisou, que ele descobriu que era verdade, que era verídico, os fatos a respeito da vida de Jesus, mas ele escreve a partir do norte da pregação de Paulo. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou em seu evangelho, quando morava em Éfeso, na África. Também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na África. Na Ásia, melhor dizendo. Então, meus amados irmãos, daí nós podemos ver essa maravilhosa ação de Pedro e Paulo, os colunas da igreja, aqueles que foram martirizados, Pedro martirizado de cabeça para baixo, em Roma, e Paulo decapitado, por ser cidadão romano, é decapitado. E estes dois homens, antes de sua morte, veja que eles anunciaram o evangelho. Eles pregaram em Roma, eles edificaram a igreja romana. E mais, meus irmãos, depois de sua morte, Santo Irineu de Lyon revela para nós que eles transmitiram o governo episcopal, o governo da igreja de Roma, que estava sobre a autoridade de Pedro, claro, o primeiro Papa, mas também sendo suportado, aqui suportado dizendo que Paulo dava suporte a Pedro, é passado para os demais bispos de Roma. Veja, capítulo 3 do terceiro livro de Santo Irineu de Lyon. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja de Roma transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo, 2 Timóteo 4, 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos Pedro e Paulo,
foi Sisto. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com um gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Soté. E, presentemente, Eleutério, aquele que estava como bispo da Igreja de Roma, como papa, no tempo de Santo Irineu de Lyon. Em 12º lugar, na sucessão apostólica. Detém o pontificado. Até hoje, ele usa a palavra pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja desde os apóstolos até agora. E por que isso aconteceu? O Evangelho de hoje demonstra para nós de maneira muito clara mesmo. Veja, o Evangelho é tirado de São João, capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, isso aqui é depois da ressurreição, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Aqui nós podemos ver nitidamente Pedro sendo eleito pelo próprio Cristo como o pontífice, aquele que vai exercer o pontificado na Igreja de Roma, o primeiro a exercer o pontificado na Igreja de Roma, apacentando não somente a Igreja de Roma, mas todas as igrejas, todas as demais igrejas. Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia vão dizer que a Igreja de Roma tem primazia sobre as demais igrejas. Vão dizer que a Igreja de Roma é a maior de todas as igrejas, né, que preside as demais igrejas na caridade. Então, meus amados irmãos, celebrar o apóstolo São Pedro, celebrar o apóstolo São Paulo, celebrar o martírio desses 2 grandes homens é, de verdade, celebrar a tradição viva da igreja que perdura 2000 anos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.